Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada tem uma realidade bastante comum a milhões de brasileiros. Veio de uma comunidade, teve condições escassas na infância, era habituada a pegar viagens de 2 horas para ir e 2 horas para voltar de ônibus em seus trajetos, mas desde 2007 entrou no mundo dos concursos. De cara, ela passou em 3 provas e mais de 10 anos depois, foi a delegada com a nota mais alta em sua seleção para a Polícia Civil de São Paulo. Agora ela é professora do Gran Cursos Online. Converso aqui com a querida Laís Amid. Professora Laís, um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite também para você que vai nos assistir aí do conforto da sua casa, do ônibus, do metrô, do seu carro, na academia. É um prazer enorme estar aqui no canal Imparável junto com o Gabriel para contar um pouquinho para vocês da minha história, de muita luta, de muita superação, de muitas dores, mas também de muitas vitórias, para que vocês se inspirem e consigam enxergar além da dor, além do sofrimento, além das renúncias, além das frustrações. Como o Gabriel já deu uma pincelada aí, eu tive muitas dificuldades durante a vida, mas eu consegui, cheguei aqui, não foi por mágica, foi com muito trabalho duro. E eu estou aqui para inspirar vocês a trabalharem da mesma forma, porque eu tenho certeza que cada um que vai assistir essa entrevista já alcançou e vai alcançar também a aprovação, que é aquilo que a gente tanto prega aqui, né, Gabriel? Sim, exatamente. Tenho certeza de que vai ser uma entrevista muito inspiradora. É uma entrevista muito aguardada aqui para fechar aqui as entrevistas de março, né? Gravadas em março, no mês das mulheres, e muitas mulheres aqui já solicitaram essa participação, mulheres e homens aqui no canal, e hoje vamos conversar um pouquinho. Mas antes de iniciarmos, quero pedir a você que assine nosso canal, que ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Inspiradora, né? Laís, você veio de uma família simples, né, economicamente, que vivia em uma comunidade e que durante a infância teve condições que você definiu aqui para a gente antes como escassas. Você pode contar para a gente um pouco sobre esse É, momento da sua trajetória? sim, claro. Eu sou de uma família pai, mãe, 3 filhos, né? Um irmão mais velho, eu e uma irmã mais jovem. E quando meu irmão nasceu, minha família tinha uma condição boa de vida. Por uma questão de mercado, a empresinha que meus pais tinham quebrou. Meu pai não conseguiu se levantar, não conseguiu superar aquela queda. E aí minha mãe acabou assumindo as responsabilidades de casa, foi para o mercado de trabalho para poder cuidar da família, perderam tudo que tinham. E aí foi nesse momento que eu nasci. A gente brinca em casa que eu nasci na época das vacas magras. Nasci bem nesse momento, nessa transição. E minha mãe foi para o mercado de trabalho, uma mulher simples, com ensino fundamental incompleto, então ela trabalhava em trabalhos mão de obra braçal, ganhava muito pouco. E nesse momento foi o momento em que eles se mudaram para morar numa comunidade. Então eu cresci numa comunidade, morei até os 10 anos de idade em uma comunidade. Não tenho vergonha, muito pelo contrário, orgulho de mostrar para as pessoas da onde eu saí, onde eu cheguei. E tudo isso foi por meio dos estudos. Minha mãe sempre dizia, a vida toda pegou no nosso pé para que nós estudássemos, enfim, todo mundo deu certo em casa, porque nós ouvimos esse conselho: estuda, que os livros vão te libertar, essa vai ser a sua liberdade no futuro. E foi o que deu certo na nossa vida. Então, até os 10 anos eu morei numa comunidade, frequentei a escola do bairro. Aí, quando eu fiz 10 anos de idade, minha mãe conseguiu comprar um loteamento de classe média, classe C. Ela comprou um terreno lá, começou a construir uma casa e a gente saiu da comunidade e foi morar nesse lugar. Só que o dinheiro era pouco, então ou ela comprava o terreno ou ela construía. Então ela comprou o terreno, não deu para construir, ela fizeram um barraquinho de madeira de 4 por 5 metros. Nós nos mudamos para lá até que ela conseguiu começar a construir uma casa de alvenaria. Então, a primeira parte da minha vida, infância e início da adolescência, foi muito escassa, mas nós nunca nos faltou assim o que comer, o básico, mas outras coisas não tinha, porque nós éramos uma família assim, pobre mesmo. E não sempre estudando,
E eu não tenho, assim, lembranças ruins dessa época, porque era criança, brincava, então eu tive muitos momentos de felicidade, mas hoje eu enxergo quão escassa foi essa primeira etapa da minha vida. E sempre estudando, minha mãe sempre incentivando, pegando no pé, estudando. Terminei o ensino médio, comecei a fazer administração de empresas, e aí eu fui para o mercado privado fazer estágio por conta da faculdade de administração de empresas. E ali no estágio, não me agradou muito como as coisas aconteciam no mercado privado. Meu irmão, ele havia trabalhado no fórum, né, da nossa cidade, e aí que ele conheceu esse mundo de concurso, porque as pessoas no fórum diziam, presta concurso, estuda para concurso. A gente começou a pesquisar o que era, e eu pensei, vou prestar concurso, porque no mercado privado a meritocracia não era tão, né, nos lugares onde eu passei, não era tão presente, e o concurso público entregava isso, igualdade, todo mundo passava, todo mundo que passava é porque entregava um determinado resultado, independentemente de cor, de classe social, de qualquer outro aspecto. Demonstrou que tem o preparo, acessa ao cargo público. E isso me fez me apaixonar. E aí, em 2007, eu prestei o primeiro concurso, e naquela época não tinha grandes cursos online, não tinha nada. Eu comprei uma apostila, que vendia na banca de jornal, que era o que a gente tinha, né? Jornal impresso e apostila. E aí estava com tudo fresquinho ainda, do ensino médio, faculdade de administração de empresas mantendo tudo fresquinho. E aí comprei aquela apostila, estudei para o município da minha cidade, foram 7 meses de estudo, mais ou menos 7 meses de estudo até a prova, foi meu primeiro concurso, e fiz, né, a prova, era um cargo de ensino médio, então, matemática, português, história, geografia, conhecimentos que a gente tinha tido no ensino médio. Fiz a prova, no fim não caiu quase nada do que estava na apostila, fiquei muito brava de ter gastado meu dinheirinho com a apostila, mas deu certo, eu passei, eu fui a segunda colocada no concurso na época, fui nomeada e naquela mesma época eu fiz mais 2 concursos, para o metrô de São Paulo e para o IBGE. E como eu estava com estudo ali quente, eram concursos de ensino médio, passei nos 3. Aí animei, os outros nomearam um pouco depois, fiz a administração de empresas, depois fui fazer direito, e aí na faculdade de direito fiz o concurso para o TJSP, que aí já foi o melhor concurso. Os anteriores eu ganhava um pouco menos, o LTJ já remunerava muito melhor. Aí durante a faculdade de direito fiz concurso para o TJ São Paulo, passei como escrevente técnico judiciário, e a vida já melhorou, comprei meu primeiro carrinho, comecei a fazer as coisas que eu tinha vontade, e aí fui estudando, acabei a faculdade. Lá no TJ eu acessei o cargo de assistente judiciário, que é um cargo privativo de bacharel em direito quando me formei, estudando, e aí fiz concurso para delegada de polícia, e agora estou aqui, resumidamente, rapidinho, para que o pessoal tenha uma noção assim por cima. Mas, Gabriel, não foi nada fácil. Eu enfrentei assim as mesmas vicissitudes que a maioria dos brasileiros enfrenta. Eu comprei meu primeiro carrinho no TJ, mas até lá eu sou de Tapecerica da Serra, uma cidade na Grande São Paulo. A gente leva de trajeto até São Paulo para trabalhar e para estudar, que todo mundo sai para estudar, trabalhar em São Paulo, média de 2 horas de ônibus, né? Porque tem muito trânsito. Então, por todo o meu período, eu viajava cerca de 4 horas por dia, 2 para ir, fazer faculdade, estágio, depois faculdade, trabalho, 2 horas para voltar. Então, eu enfrentei escassez de dinheiro. Nessa época não sobrava nada, se me virasse para baixo não caía um grampo. Mas o estudo foi libertador na minha vida. Tudo que eu tenho, que eu consigo hoje, a liberdade que eu tenho, a independência financeira que eu tenho, é graças a esses livros que a gente vê aqui e vê aí também. Você resumiu um pouquinho da sua trajetória em poucos minutos, né? Anos e minutos. Mas agora vamos um pouco ao detalhamento aí dessas dificuldades. Então, primeiro, como é que você fazia para estudar pelo que eu entendi, estudou para concurso, mas depois fez uma faculdade, depois em paralelo à faculdade também estudava, trabalhava 4 horas de ônibus por dia. Como que você conciliava tudo isso? Uhum. Então, no começo eu não tinha muito método. Nessa época que eu estudei com a apostila, e aí os nossos alunos já estão, assim, milhares de anos-luz à frente, porque a gente tem, né, os eventos que ensinam a estudar, montar plano, tem o acompanhamento dos coaches, etc. Então, eu não tinha método. Eu comprei a apostila e eu estudava de ponta a ponta.
abria ali cada matéria e ia lendo, aí terminava uma página, começava outra, terminava um tópico, começava o outro, sem metodologia nenhuma. Eu acho que o que me ajudou é que nessa época, né, faz tempo, a concorrência era menor, as pessoas não eram tão bem preparadas como são hoje. Hoje, para passar em concurso, a gente precisa estudar como profissional mesmo, fazer um estudo dedicado, disciplinado. Então, eu ia lendo a apostila de capa a capa, e resolvendo as questões que vinham dentro da apostila. Elas trazem algumas questões ali, geralmente certo e errado, questões simples no fim, né, de cada matéria. Eu ia resolvendo aquelas questões, mas sim, sem método nenhum. Meus primeiros 7 meses de estudo eu estudava mais ou menos 2 horas por dia em casa, no ônibus sempre que dava, porque eu sempre carreguei livro, material de estudo para onde eu ia. Então, eu conseguia um lugarzinho para sentar no ônibus, eu abria o material e começava a estudar. Então, eu estudava mais ou menos 2 horas por dia. Foi esse período de 7 meses, eu consegui ler toda a apostila. Final de semana, eu estendia um pouco mais o meu horário. Eu consegui terminar. Faltaram pouquinhas páginas dessa apostila. Ela está na casa da minha mãe, até eu mudei e ela ficou lá. Vou fazer um post no Instagram, ou na próxima visita ao canal eu trago para mostrar para o pessoal. Então, era um estudo sem metodologia, mas que deu certo, porque percorria ali o conteúdo, eu tinha um conteúdo prévio, estava fresquinho ainda, estava estudando, fazendo a faculdade, então estava constantemente estudando com a cabeça ativa. E aí, eu fui começar a aprender a estudar para concursos públicos já na faculdade de Direito, porque quando a gente começa a faculdade de Direito, tem um monte de gente que já é concurseira, que quer fazer concurso, que quer seguir carreira pública. Quem vai advogar tem o exame da ordem para fazer. E aí eu aprendi o que era ciclo de estudo, comecei a pesquisar e ver o que era revisão, a importância da revisão, tinha que fazer questões, fazer simulados. Aí o meu estudo começou a ficar mais profissional, quando eu entrei na faculdade de Direito. Refinou mais, e aí eu consegui passar no concurso do TJ de São Paulo, que é um concurso muito concorrido, mas aí eu já sabia estudar, eu já tinha o traquejo da coisa. Para o TJ, eu também estagiava. Eu saí da prefeitura, quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, porque um professor me chamou para fazer estágio na Justiça Militar. Fui estagiar, na época até muita gente falou, você vai largar um cargo público, né, por um estágio. Só que eu sabia que o meu futuro seria na área jurídica. Eu me apaixonei pelo direito, me apaixonei pela área jurídica, então eu falei, não vou ficar num cargo administrativo se eu quero exercer um cargo jurídico futuramente. Vou lá fazer o meu estágio no Tribunal de Justiça Militar, vou aprender as coisas para prestar os meus concursos no futuro. Eu fazia 4 horas de estágio, tinha 5 horas da faculdade e as minhas 4 horas de trajeto para ir e voltar. Eu conseguia estudar fora da sala de aula mais ou menos umas 2 horas por dia também. Para o TJSP foi essa mesma dinâmica. E aí, quando eu não conseguia estudar em casa, eventualmente chegava muito cansada, fazia só 1 horinha de estudo, era religioso o estudo dentro do ônibus. Eu sempre ia. Eu lembro que o pessoal que pega ônibus vai entender. Quando você pega ônibus em determinados horários, muita gente vai se identificar. Você encontra as mesmas pessoas, porque elas têm rotinas, elas entram no trabalho na mesma hora, saem da faculdade. Então, você começa a ver as carinhas conhecidas e fazer amizade no ônibus, porque meses, anos a fio pegando a mesma linha, o mesmo ônibus. E eu lembro que às vezes eu fazia amizade e uma outra pessoa comentava, nossa, você está sempre lendo, está sempre com alguma coisinha, e você gosta, né, de estudar. Na verdade, é a ferramenta que eu tinha, o momento que eu tinha para poder estudar. Se eu não estudasse ali, outro momento eu não ia ter. Então, para o TJ foi esse estudo de mais ou menos 1 ano e 2 meses, foi por aí, 1 ano e 2 meses, até a minha primeira fase lá. E aí foi assim, eu espremia, Gabriel, os horários que sobravam. Eu não tinha aquele horário cheio, porque tinha a rotina puxada, cansativa, então eu espremia. Às vezes no momento do almoço, no horário de almoço, sobrava uns minutinhos, eu ia estudar, no deslocamento em casa também, final de semana estudava, e assim foi a rotina, levando estudo, trabalho, e deu muito certo. E depois do TJ, eu continuei nessa rotina. Quando eu comecei a trabalhar no TJ, eu trabalhava 8 horas por dia, fazendo a faculdade de Direito ainda. Então, assim, não sobrava aquele tempo precioso para poder estudar. Eu estudava a hora do almoço. O juiz com quem eu trabalhei bastante tempo, o doutor Lucas, ele me incentivava muito, porque ele até comentou depois que eu comecei a trabalhar com ele, eu lembro que eu passava pelo corredor e eu via a senhora lá sentada com o livro, estudando.
Então, engolia comida em 15 minutos e ali já partia para o meu estudo. Eu sempre aproveitei esses intervalinhos, sabe? Porque o tempo é um recurso muito escasso, né? A gente tem pouco tempo para dedicar as coisas que a gente precisa. Então, cada intervalinho de 15, 20 minutos eu aproveitava e ia estudar. Nesse tempo aí de basicamente aproveitando todo minuto disponível, uma rotina puxadíssima, houve uma hora que você pensou assim, será que vale a pena? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Ou não? Como é que foi para você? Houve muitas horas, principalmente antes, né? Pô, depois que eu passei no concurso do TJ, financeiramente as coisas melhoraram bastante, eu me senti mais segura. Mas antes, às vezes chegava no fim do mês, o dinheiro acabava antes, precisava comprar um livro, algo do tipo, não tinha para comprar, então não sobrava mesmo para fazer as coisas, o dinheiro era muito contadinho. E aí, várias vezes eu me peguei pensando, será que isso aqui vai dar certo? Será que vai me levar mesmo a algum lugar? Será que eu não estou, assim, sofrendo tanto, sacrificando tanto tempo da minha vida por uma coisa que talvez nem se concretize? Então, quando o cansaço batia, o estudante, o concurseiro é assim, quando o cansaço bate, ele começa a pensar em tudo negativo que existe. Porque o nosso cérebro, assim, quando ele está meio estressado, meio cansado, ele fica catastrófico, né? Tudo não vai dar certo, nada vai ser do jeito que a gente queria. Então, eu tive esses momentos de bad, né? De pensar que, e se eu não passar, qual é o plano B? Mas eu sacudi a poeira, por quê? Eu vim de uma história tão difícil, a gente teve tanto sacrifício, a gente passou tantos perrengues, meu pai era alcoólatra, então, assim, eu tinha tantas memórias de escassez, de problemas, eu via minha mãe com tanta garra para fazer de tudo para a gente estudar, para dar um futuro melhor, que aquilo não me permitia desistir do projeto que eu estava tocando. Então, batia o desânimo, batia o cansaço, mas ao mesmo tempo eu pensava, se eu desistir, eu vou estar sendo muito covarde, não só comigo, mas com minha mãe, que apostou tudo, que fez enorme sacrifício também para poder criar os filhos, dar educação. Então, pensar em tudo que a gente já tinha passado, onde a gente estava, que já era um momento melhor da vida, e tudo de melhor que ainda podia vir, me dava força. Então, quando batia aquele desânimo, aquele cansaço, eu olhava assim e pensava, de onde eu saí? Eu já tinha caminhado tanto, já tinha evoluído tanto, que eu precisava continuar, eu não podia parar ali naquele desânimo, naquele cansaço, e bate mesmo durante a trajetória. Um período que me marcou muito de dificuldade foi quando eu precisei trancar a faculdade. E nessa época, a faculdade de Direito, eu já estava no Tribunal de Justiça, eu tive problemas de natureza pessoal, achei que ali nunca, eu sei imparável, ninguém ia mais me parar, e de fato aconteceu algo que me fez ficar um ano longe da faculdade. Eu estava no finzinho, acabando a faculdade, precisei trancar por um problema pessoal, fiquei sem chão, e aí os meses foram passando, será que eu não vou conseguir me formar? Eu estou tão perto do fim da faculdade, né, para poder perder tudo, perder o meu sonho que era seguir uma carreira jurídica. Eu já era concursada do TJ, mas eu queria seguir uma carreira jurídica. E ali batia, né, essa angústia, essa dúvida durante aquele um ano. E eu sempre pontuo isso porque as pessoas costumam pensar que a nossa jornada é linear, é sempre estável, né? As pessoas veem a gente hoje, você, onde você está bem sucedido com o GRAN, eu bem sucedida no que eu queria, delegada de polícia. As pessoas nunca imaginam que nesse intervalo entre o início e o ser bem-sucedido, a gente teve altos e baixos. Todo mundo pensa que foi assim, linearzinho, padrãozinho, e não foi, né? Nessa época que eu precisei trancar a faculdade, foi um choque muito grande, porque eu não imaginava que eu ia passar por aquele período, tinha medo de depois que voltasse, o que eu já tinha feito não valesse mais, ia ter que fazer tudo de novo, morria de medo, me pelava de medo. Eu passei um ano, resolvi meus problemas, resolvi minhas questões, e aí consegui voltar depois. Terminei, finalizei a faculdade e deu tudo certo. Em 2017 saiu o edital, né, para o concurso de delegado de polícia. Você já era concurseira há 10 anos, mais experiente, já algumas aprovações aí na trajetória. Como é que você desenhou, então, a rotina de estudos a partir daquele momento?
Então, para o estudo do TJ eu já estava mais organizada, então eu já estudava por ciclos de estudo, já alternava as matérias, que é aquele 1 ano e pouquinho estudando por ciclos de estudo, acompanhava a teoria, lia leis, resolvia questões, resolvi provas anteriores, várias provas anteriores do TJ, fora outras questões de tribunais. Então, para o TJ eu já estava mais madura. Quando eu terminei a faculdade em 2016, comecei o estudo para a carreira jurídica, para delegado de polícia, em 2017. Em janeiro eu comecei, terminei a faculdade, falei, agora eu vou começar a próxima etapa, o próximo projeto. Só que o estudo, ele é mais aprofundado, porque já é um estudo de carreira jurídica, é mais pesado, demanda mais esforço. E aí o que eu fiz? Eu pensei, bom, eu tenho essas 8 horas de trabalho, terminei a faculdade, então me sobram aí umas 5 horas por dia, vou encaixar o meu estudo aí, separei todas as matérias, porque inicialmente eu estudava para carreira jurídica, então eu não estudava só as matérias para o cargo de delegado de polícia, estudava direito difuso coletivos, tributário, ambiental, outras matérias que não caem, mas que caem nas carreiras jurídicas, que o meu foco era uma carreira jurídica, né? Não queria saber de outra coisa. Separei 10 matérias, as matérias principais das carreiras jurídicas, e aí organizei um material por cada matéria. Eu distribuí 2 matérias por dia, de segunda a sexta, na minha semana. Então, eu acordava cedinho, eu entrava no tribunal por volta das 9 horas da manhã, então eu acordava ali nas 6 da manhã, tomava um café, organizava minhas coisas, né, dava um start, começava a estudar. Eu estudava das 6 até umas 8 da manhã, então isso me rendia umas 2 horas de manhã, às vezes acordava às 5h30, um pouquinho mais cedo, então de manhã eu fazia parte do meu estudo, umas 2 horas e meia, líquidas. Quando eu chegava do trabalho à noite, eu saía do tribunal, a gente trabalha 8 horas corridas no tribunal, então eu entrava às 9 e saía às 5. Então chegava à noite, organizava as minhas coisas para o outro dia, sentava para estudar mais um pouco, aí fazia mais 1h30, 2 horas. Minha rotina sempre foi de umas 3 horas e meia líquidas por dia. Então, de segunda a sexta, essa era a rotina. Distribuía as matérias e ia estudando uma por vez. E aí eu usava um macete que hoje eu recomendo aos alunos. Eu deixava a matéria pior do dia, eu fazia uma dobradinha. Então, de manhã eu estava mais disposta, já tinha descansado, eu colocava a pior matéria. E aquela matéria que eu gostava mais, eu colocava à noite. Por quê? Chegava cansada do trabalho, só que como eu gostava muito da matéria, assim, não era um sacrifício enorme, uma coisa hercúlea, eu enfrentar aquela matéria já cansada depois de um dia de trabalho. Então, eu sempre fazia isso, penal, processo penal, legislação penal especial, as matérias mais gostosas, eu deixava para o fim do dia, porque aí eu conseguia render na matéria mesmo cansada. E aí foi assim esse estudo, segunda a sexta, sábado eu fazia uma revisão geral do que eu tinha visto na semana, resolvia lá minha bateria de questões. E no domingo eu descansava, porque como eu trabalhava, ficava muito cansativo. Se eu fechasse a semana, eu ia esgotar antes do tempo e não ia conseguir chegar até o concurso. E nessa rotina foram 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. Por quê? Eu comecei em 2017, minha prova foi em julho de 2018. Então, eu tive 1 ano e meio nesse estudo, nessa preparação, até chegar na minha prova. Vinha estudando carreiras jurídicas. Quando eu tive a notícia, em 2017, do edital, no finalzinho de 2017, do edital para delegado, eu tirei todas as outras matérias que não caíam para delegado em São Paulo e foquei total. Eu fiquei 6 meses só nas matérias de São Paulo. E aí fiz a primeira fase, deu tudo certo. Só que o concurso de delegado de polícia são 3 fases, né? Só tinha vencido a primeira batalha. Deu tudo certo. No dia seguinte, a prova objetiva, comecei a estudar para dissertativa, porque eu levei o gabarito e falei, não, deu para passar, eu sei que aqui vai dar para passar. Aí comecei o estudo para dissertativa, que é um estudo um pouco diferente, mesma rotina, acordando no mesmo horário, indo dormir no mesmo horário, revisando tudo que eu já tinha estudado e treinando a escrita para poder fazer a prova dissertativa. Eu fiz a objetiva em julho de 2018, a dissertativa foi em setembro de 2018. Fiz a dissertativa, minha nota já subiu, porque nesse meio tempo eu estava revisando mais, mantendo o conteúdo ali vivo na memória. Aí minha nota subiu, fui muito bem. Comecei o treino para a prova oral, mesma rotina. Durante a semana revisava todas as matérias, imprimia uma apostila que os candidatos tinham das questões orais dos concursos anteriores. Ficava na semana treinando em casa aquelas questões e no final de semana reunia com outros candidatos para a gente fazer a arguição oral do outro, como se fosse a banca.
E aí foi de setembro até junho de 2019. Então, fiquei nessa rotina mais 9 meses, treinando para a prova oral. Fiz a prova oral, assim, um nervosismo danado. Achei, quando a gente chega numa prova, a gente se considera o candidato mais despreparado daquela turma. Você olha para todo mundo e pensa, tá todo mundo muito bem preparado, eu sou a pessoa mais burra desse lugar, a mais despreparada. Fui fazer a prova oral com medo, nervosismo, sabe? Deu quase assim, aquele vazio no estômago de ansiedade. Aí fiz a prova, saí de lá ainda meio insegura, porque uma das examinadoras me fez umas perguntas bem capciosas, né? Ela foi bem intensa na minha erguição, ainda fiquei meio insegura. A pessoa, não, você foi bem, você foi muito bem. No fim das contas, nem esperava quando saiu o ranqueamento por notas do concurso. Eu fui a maior nota do concurso, da prova oral foi a segunda maior nota de todos os candidatos, e deu tudo certo. Deu tudo mais certo do que eu imaginava até. E interessante, você descansava aos domingos, né? Eu recebo muito essa pergunta: devo descansar? Não devo? Qual a sua opinião sobre esse tema? Então, eu acho que numa reta final, quando o aluno está mais perto da prova, faltam uns 2 meses para a prova, ele pode colocar o estudo 7 dias, fechado, semana toda, porque ele vai estar com aquele pique de reta final, pós-edital, é que agora, durante esse período de prova suspensa, a gente não pode falar tanto em pós-edital, mas logo volta à normalidade, pós-edital 2, 3 meses até a prova. Então, no pós-edital, dá para o aluno fazer isso, estudar fechado, segunda a segunda. No médio e no longo prazo, no período pré-edital, eu acho muito arriscado. Por quê? Nós somos atletas, né, de rendimento nos estudos. Nós somos como, sei lá, Michael Phelps, esses caras do esporte. A gente estuda em alto rendimento, porque hoje os concursos públicos, eles são exigentes, o aluno tem uma gama enorme, vem TRF, PF, uma gama enorme de matérias, estatística, contabilidade, exatas, humanas, tudo junto. Então, isso gera um desgaste muito grande. Eu não aconselho, não gosto que o aluno estude de segunda a segunda no pré-edital, porque isso vai exigir muita energia, ele vai queimar muita energia e pode ser que o gás dele acabe antes da prova, que ele sature, que ele chegue à exaustão. O ideal disso, eles sempre perguntam, né, Gabriel, qual o máximo que eu devo estudar por dia? O máximo que não te leve à exaustão, que se encaixe a sua realidade, que se encaixe no seu dia a dia e que não te deixe assim maluco, exausto, sem dormir, imunidade muito baixa. Então eu não gosto disso, de estudo no domingo, no pré-edital. E não precisa ser no domingo, né, Gabriel? Ele pode eleger um dia na semana para ele descansar. Sim, Se sim. for na quarta, na terça. Mas eu gosto de ter um dia para quebrar, para ter uma válvula de escape, dar uma distraída. A gente faz isso no nosso dia a dia. Você que trabalha pra caramba, escreve pra caramba, estuda pra caramba, tem que ter uns momentozinhos pra gente dar uma quebrada, porque senão o corpo não aguenta, né? Sim, a rotina tem que ser sustentável, né? Senão o atleta vai se lesionar e aí não consegue competir. Essa é a palavra, sustentabilidade para aguentar o médio e longo prazo. Perfeito. A sua mãe foi uma grande e é uma grande inspiração para você, uma referência artesã, né, que conseguiu levar os filhos da comunidade para a universidade, todos os filhos. Uhum. Quais lições, talvez as 3 principais que você aprendeu com ela, que você pode trazer aqui para a gente? Minha mãe é isso, era uma artesã. Depois, quando ela foi para o mercado de trabalho, ela foi trabalhar, né, chão de fábrica, trabalho braçal, e aí depois ela começou a vender artesanatos. Depois saiu desse mercado e começou para nos sustentar. E sempre firme ali, resiliente, uma muralha, minha mãe, ela é como uma rocha, ela não mostrava assim, não sei no íntimo dela, mas assim, ela não se abalava por nada. As coisas estavam difíceis, não vai melhorar, vai ficar melhor, vamos trabalhar, vamos conseguir. E de fato, ela levou os 3 filhos. Minha irmã mais nova tem 22 anos, está terminando a faculdade de Direito agora, vai fazer concurso também, concurseira. 3 lições. A primeira, resiliência. A gente precisa ter resiliência, né? Minha mãe é uma mulher que teve muitas perdas na vida. Ela é uma pessoa que tinha todo motivo para desistir, para, enfim, jogar a toalha, né?
Às vezes acontece, pessoas que jogam a toalha entregam os filhos para outra pessoa cuidar, para um parente, ou enfim. Acontece muito isso nas periferias, né, das grandes cidades, outras pessoas que criam os filhos porque o pai e a mãe jogou a toalha. Então, ela teve todos os motivos, ela enfrentou todo tipo de crise familiar, conjugal, crise de dinheiro. Ela enfrentou sem apoio familiar, da família, a família também nunca deu um apoio muito grande a ela, então ela enfrentou todo tipo de tempestade, mas foi resiliente. Eu fico emocionada, porque eu lembro e não tem como não me emocionar. Então, a primeira lição que eu pego dela é a resiliência. É ser resiliente, tá ali firme, vai dar certo, vai melhorar, vamos trabalhar que uma hora a coisa vai fluir, e a gente vai alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Então, a resiliência é a primeira dela, disciplina também. Minha mãe sempre foi muito disciplinada. Ela trabalhou anos sem tirar férias, porque ela contava contadinho o dinheirinho, que se ela tirasse férias ia faltar. Então, ela sempre foi muito disciplinada, acordava cedo para ir trabalhar, chegava tarde, trabalhava aos finais de semana. Então, ela sempre foi uma mulher, assim, super disciplinada. Não tinha preguiça, sabia trabalhar mesmo, fazia as coisas, e acho que isso foi uma lição muito grande. E a terceira foi a questão da educação. Ela sempre bateu nessa tecla, estuda, só a educação, só os livros. Ela falava assim, só os livros vão libertar vocês no futuro, vão dar uma condição melhor que a mãe não teve, vão dar uma condição que a mãe não pôde dar. Então, são essas três: resiliência, a disciplina e a educação, que realmente a educação abre portas, expande horizontes. Às vezes, hoje eu faço um balanço da minha vida e eu fico imaginando, nossa, onde será que eu estaria se eu não tivesse estudado, se minha mãe não tivesse ficado tanto no nosso pé para isso acontecer? Provavelmente estaria num subemprego, sendo mal remunerada, ia ficar eternamente pegando ônibus 4 horas por dia, não sei, sinceramente, onde eu estaria. Então, são as três coisas, e a terceira é essa: a educação é a chave, né, que muda, assim, a nossa vida 180 graus, né? A educação, por isso eu digo para todo mundo, eu quero inspirar todo mundo: estude, vale a pena, faz concurso na carta marcada, concurso, ele preserva a igualdade. Se você fizer a sua parte, estudar o que você precisa estudar, estuda sério, você vai passar, você vai mudar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, tanto que hoje eu tento retribuir ela por tudo isso que ela fez, por todo esse sacrifício. E hoje a vida tá boa, Gabriel, comparando com o que a nossa vida já foi, a gente tá num paraíso hoje. Qual o nome da sua mãe? Roseli. Dona Roseli? É. A dona Roseli é imparável, então. Eu acho que isso resume bem um pouco aí. Imparável, é a palavra dela. Ela é sensacional, é tudo, assim, é uma mulher maravilhosa. Devo tudo que eu tenho, que eu sou, a ela. Eu sempre digo isso. Às vezes ela fala, ai, Laís, não precisa, ela quer alguma coisa, aí eu dou aquilo que ela quer, proporciono. Ai, mas não precisa, tô te dando trabalho. Eu falo, mãe, se não fosse a senhora, não ia ter nada disso aqui. Então, eu dou para a senhora tudo que eu tenho, se for preciso, se preciso for. Legal, que bonito. Professora, você nos contou que costuma dizer, né, que se preparou por 8 anos entre a graduação e o concurso para delegada, que era o seu cargo-alvo ali, um cargo da carreira jurídica. Qual o seu conselho para quem está se preparando atualmente e às vezes sente que seu momento está demorando a chegar, que talvez a parte boa da vida está demorando para chegar, vamos colocar assim, ou até porque vivemos um cenário de suspensão de concurso, vivemos um cenário de incerteza? Como lidar com tudo isso com base em alguém que conseguiu vencer todas essas etapas como você venceu? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente não enxerga o processo. Então, todo mundo que me vê hoje vê a Laís delegada, só vê o resultado. Todo mundo que vê o Gabriel hoje vê o Gabriel CEO, empresário, o maior curso do Brasil, uma plataforma de educação maravilhosa, mas as pessoas não enxergam o processo pelo qual a gente teve que passar. Esses dias você até postou uma foto, primeira sede do grande, sede atual. As pessoas não enxergam esse processo entre, né? A saída, aqui a largada e a linha de chegada. Então, o que eu gosto muito de dizer para os alunos
o processo faz parte, ele é necessário. Então, não adianta a gente achar que amanhã eu vou acordar delegada de polícia. Isso não existe. Você vai ter um processo entre o início até a sua aprovação. Curta esse processo. A gente costuma não curtir, só reclamar que está tendo que estudar, não pode sair, na época pós-pandemia, não vou poder ir para balada, fazer outras coisas, curtir a vida. É só um período curto da sua vida. Você vai se dedicar aí por 1, 2, 3 anos, para poder ter 30, 40, 50 anos de sossego depois. Eu sempre costumo dizer, enxergue aqui os cenários. Você vai doar 3 anos da tua vida para você ter 50 anos maravilhosos, para você dar liberdade para as pessoas que você ama, para você poder morar onde você quer, comer o que você quer, viajar e conhecer os lugares que você tem vontade. Então, quando a gente está passando, o processo parece muito longo, interminável, muito dolorido. De fato, ele é dolorido, a gente tem que fazer sacrifícios, a gente tem perdas no caminho, frustrações, um dia faz o simulado e não vai bem, a nota está baixa ou não acha que não está absorvendo, pega uma matéria terrível. Eu tive matérias terríveis que não entravam na cabeça nem a pau, parece que o negócio não fluía, não ia sair do lugar. Então, a gente tem N dificuldades, um monte de gente falou que a gente não vai passar, que a gente não é capaz, o outro que passa e a gente não conseguiu passar, foto de Instagram, pessoas mostrando vidas perfeitas. Então, a gente é bombardeado com vários estímulos que nos dizem que a gente não vai passar, não vai chegar lá. Mas a realidade é, quem persevera, passa. E a gente vê isso todo dia aqui no canal, lá no Instagram, nas redes sociais, de alunos aprovados. Aluno que aprovou nisso, aluno que aprovou naquilo, em tribunais, em carreiras policiais, em carreiras administrativas, na área da saúde, N carreiras distintas. É só você perseverar. Curta o processo faz parte, o cansaço, a dor faz parte, mas uma coisa de alguém que já aprovou e mudou, assim, completamente de vida, tá aqui dizendo para vocês com sinceridade, vale a pena. Depois que você passa, você olha para trás e diz, faria tudo de novo, repetiria tudo de novo, sofreria tudo de novo, porque é uma sensação inexplicável. Você olhar, ver o seu nome lá no diário oficial e você saber que você conquistou tudo aquilo com a sua luta, com o seu esforço, com as suas noites de sono, que você chorou, que você sofreu e que agora você vai dar uma alegria enorme para quem confiou, para quem te ama. Você vai ter o resto da vida para curtir, para ir para balada, para viajar, para fazer o que você bem entender e ainda vai curtir com dinheiro, na segurança do cargo. Então, gente, vale super a pena. Pensou em desanimar, pensa nisso. Coloca ali no cantinho de uma foto das pessoas que você ama, uma foto do lugar onde que você quer conhecer, uma foto do carro em que você quer andar, o contra-cheque daquele cargo que você quer ocupar, que essas coisas vão te motivar e você vai cumprindo ali. Estudo é um dia de cada vez. Cumpre um dia, cumpriu 2, cumpriu 3. Quando você vê, você está aprovando e está feliz da vida lá no cargo dos seus. Eu acho que você trouxe muitos pontos importantes, né? Primeiro é clareza, então, quando você tem clareza que é temporário, que é proporcionalmente pequeno, porque parece longo, né? Eu não digo só na área de concurso, como qualquer empreitada que demanda um esforço grande. Às vezes você fica 2, 3, 4 anos para construir aquilo dali, mas você pode desfrutar daquilo por uma vida. E esses 2, 3 anos são o quê? A pessoa vive hoje em média 80 anos, é uma porcentagem pequena, né, do que da nossa existência terrena. Então, ter essa clareza de que é temporário, de que é necessário, que é um processo que é o que você quer para a sua vida, porque se você não quiser, então você tem que realmente refletir. Aproveitar dentro do possível, né, o que dá para aproveitar nesse processo que nos lapida, que nos molda, que nos faz nos conhecermos melhor, se conhecer melhor, ter um autoconhecimento melhor, aprender muito, né? Porque conhecimento tem muito valor, então você acaba aprendendo muito nisso daí, se desafia, se torna um melhor futuro servidor. Se não fosse isso, se o cargo fosse entregue, os servidores não seriam tão bons, né? Como nós temos hoje. Então tem essa exigência. E ter uma visão de longo prazo, porque tudo bem, vai demorar um pouco para sair algumas provas, mas se você não estava pronto ainda, você ganhou uma oportunidade de se preparar melhor. De nada adiantaria ser reprovado na semana que vem ou na outra. Então, aproveite esse tempo. Talvez seja o tempo que você precisava para plantar.
Exatamente. A gente só olha dos outros a colheita e só quer ver a colheita, mas esquece que para colher tem que semear, regar, matar praga, Sim. acompanhar, tem todo um processo. E eu costumo dizer para os alunos, o concurso ele é uma fila. As pessoas que estão mais preparadas, estudando há mais tempo que você, com mais afinco, elas estão lá no comecinho da fila. Então, elas vão primeiro passar, vão acessar primeiro que você. Só que a fila, ela é dinâmica. Então, aqueles primeiros saem da fila, quem estava no intermediário vem para frente e passa. Se você continuar, você que estava no finzinho da fila, você vai avançando. Daqui a um tempo, você vai ser aqueles primeiros ali da fila. Você e mais alguns vão formar esse grupo dos primeiros. Então, é uma filinha, pensa sempre nisso. Tem que continuar o seu estudo com disciplina, com regularidade, assistindo as videoaulas, aí baixa o PDF, lê o PDF, resolve as questões lá no sistema de questões do GRAN. Nossa, tem questões inéditas maravilhosas, até eu fico fascinada quando eu abro lá para conferir, pegar questões inéditas, tem um monte de simulados. Então, vai estudando que você está caminhando, a fila é dinâmica. Se você para, não tem disciplina, procrastina, você vai ficar sempre lá atrás, outras pessoas vão passando e aprovando. É uma filinha, eu vi isso porque eu reprovei também, Gabriel. As pessoas às vezes só olham, aprovou em 6 concursos. Teve reprovações aí no meio? Tive, inclusive no TRF3 aqui. Eu fiz para analista judiciário, tive nota, porque é acima do corte na objetiva, tive nota boa em todas as questões dissertativas, mas eu zerei numa questão de direito tributário. E aí fiquei abaladíssima, porque o examinador deu 0, não considerou nem os elementos textuais, nada da minha resposta, deu um 0 bem redondão mesmo. Fiquei mal, fiquei um dia ali ruminando aquele resultado mal pra caramba, mas no dia seguinte sacudia a poeira. Por quê? Porque se eu tivesse parado ali, vejam, uma pessoa que reprovou em um concurso, no outro passou com a maior nota, no universo de 23 mil candidatos. Se eu tivesse até hoje ruminando aquela derrota, aquela reprovação, eu não teria passado para delegada de polícia, não seria uma delegada hoje, ainda com a maior nota no meu concurso. Então, tem que saber sacudir a poeira, né? Foi mal no simulado, não tem importância. O simulado está te dando um raio-x do que você tem que fazer. Pega tudo em que você foi mal no simulado, vai revisar aquelas matérias, assiste as aulas lá do 80-20, faz uma mega revisão de tudo aquilo que você está errando, faz uma bateria de questão de cada um daqueles pontos em que você foi mal, o simulado está te mostrando que você tem que melhorar. Então, concurseiro tem que ser muito bom nisso, sacudir a poeira. Agora, a pandemia é a mesma coisa, a pandemia veio, mas as pessoas já estão sendo vacinadas, daqui uns dias a rotina vai voltar. O pessoal imunizou, a gente vai ter uma chuva de editais que a administração está represando, os órgãos públicos estão represando, segurando. No pós-pandemia, a gente vai ter concurso, assim, eu costumo dizer a rodo para os meus alunos. Até quem não quiser passar no concurso, se ligar agora, começar a estudar, vai passar. Então, é temporário. A gente já viveu outras crises no Brasil em que o pessoal falou, não vai ter mais concurso. Alguns governos passaram, o governo começou, não vai ter mais concurso, acabou. Gente, não acaba, o funcionalismo público está aí porque a máquina pública nunca vai parar de prestar serviço. Então, agora é o momento de sacudir a poeira desse desânimo que você está enfrentando, pegar firme nos estudos, porque quando a pandemia passar, uma turma de gente vai ser feliz, porque vai ter aproveitado esse período para estudar, para ficar melhor, vai acessar, vai passar, e quem ficou aí olhando só para o que está ruim, para a pandemia que veio, infelizmente não vai usar esse momento a mais que está tendo para estudar. Talvez esse seja o seu momento, o momento que você precisava ter, né, Gabriel, para conseguir. Sim. Talvez sem esse momento você não aprovaria, não passaria. Então aproveita, pega os limões, faz uma limonada que vai dar muito certo. É isso aí. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo aqui, pela parceria aqui com o GRAN. Estamos muito felizes aqui com isso. Eu também. Estou adorando. Vocês estão na nossa equipe. Maravilhosos. A recepção foi maravilhosa. Fui em Brasília, conheci os estúdios, conheci você, né, Gabriel? Tudo lindo, gente, tudo de ponta. Os estudos são maravilhosos. O GRAN coloca todas as ferramentas que vocês precisam para conseguir alcançar o cargo dos sonhos. Pegue essas ferramentas e as utilize, né? Entra lá na área do aluno, usa tudo que você tem, usa as videoaulas, usa os planos de estudos que são disponibilizados, as maratonas, o tiro final, tudo que tem lá para você usar, usa. Porque eu tenho certeza que se você fizer o uso dessas ferramentas, não tem como se não passar num concurso. Você vai se preparar com o melhor conteúdo, com as melhores técnicas,
pós-pandemia vai ser um dos felizes lá com o nome no Diário Oficial. Exatamente, já vai ter muita aluna aprovada aí depois da pandemia, com certeza. Vai ter fila no grama da entrevista. Vai sim. Então, muito obrigado, professora, e muito obrigado a você que nos acompanha. Espero que tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, seu like, assine o canal e até a próxima quinta-feira. Tchau, Até mais. gente. Tchau, tchau.